noite, queridos irmãos. É muito bom estarmos novamente nos vendo, nos falando, mesmo com essa ferramenta nova, né, entre aspas, que Deus nos proporcionou, a internet. É com muita alegria que estamos aqui de novo. Então, como de praxe, vamos fazer a nossa prece para começarmos as nossas reflexões. Então, vamos fechar nossos olhinhos, mentalizar nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus a oportunidade e pedir a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que nos ampare nesse momento da nossa reflexão, nos traga bons fluidos, bons pensamentos, ajudando-nos a trilhar o nosso caminho aqui nessa nossa encarnação, e que essas reflexões nos ajudem, nos fortaleçam, nos amparem e nos dê mais condições de trilharmos o caminho melhor a nossa vida. Então, muito agradecidos, nós demos por iniciado a nossa reflexão de hoje, que assim seja. Então, meus irmãos, eu quero agradecer o convite que me foi feito e dizer para vocês que aproveitem bastante essas ferramentas que Deus nos proporcionou para continuar trabalhando, continuar estudando, porque isso nos dá muita força, muita coragem, faz nos sentirmos amparados pelos nossos irmãos, nossos companheiros de viagem, aqueles colegas, aqueles nossos irmãos da nossa casa espírita, dos nossos grupos. Continuemos, irmãos, isso tudo é passageiro. Deus, nosso Pai, nos ajuda todos os dias para que nós possamos ficar fortes e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá, né, para continuarmos caminhando, não perdendo nunca a fé e a esperança, tá bom, meus irmãos? Nosso capítulo de hoje é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9. Nesse capítulo, os subtítulos são Injúrias e Violências, Instruções dos Espíritos, Afabilidade e a Doçura, a Paciência, a Obediência e Resignação e a Cólera. Então, meus irmãos, vamos ler um pedacinho aqui do que Jesus, do que os irmãos, os bons espíritos ditam, né, nesse capítulo. Injúrias e Violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eis, porém, vos digo que quem quer... Desculpe, o óculos. Vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, meus irmãos, o que Jesus quis dizer com essas máximas? Vamos pensar aqui. Eu fiz umas anotações, né? Em algumas edições a gente encontra os dóceis, bem-aventurados, os dóceis e os pacíficos, tá bom? Então, bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, neste capítulo, meus irmãos, nos ensina a lei da doçura, da moderação, da mansuetude. Então a gente fica pensando, o que é ser pacífico, né? O que é ser brando? Essas questões que Jesus coloca, parece que é a mesma coisa, mas não é, meus irmãos. Essas duas questões
brandos e pacíficos. Tem porquê Jesus disse isso. Que é ser pacífico, né? Quem são os pacíficos? São aqueles que não praticam a violência, são obedientes e resignados. E que diante de uma ofensiva, eles são afáveis e eles têm paciência. Então, meus irmãos, muitas vezes algum irmão no trabalho, no ônibus, na rua, nos diz alguma coisa que a gente fica irritado, né? Muitas pessoas dizem até essa frasezinha, quis voar no pescoço, né? Mas não é assim. O que Jesus nos diz? Os pacíficos são aqueles que não praticam a violência, porque a violência é contrária à lei de amor do nosso Pai da vida que nos ensinou Jesus, é contrária à lei da caridade, né, meus irmãos? Eu tive lendo aqui no livro Jesus e Kardec, de Alírio Cerqueira Filho, uma coisa muito interessante que ele falou sobre a mansuetude. Ser manso significa ser doce, meigo, suave, sereno, características marcantes de Jesus. Então Jesus, meus irmãos, ele é o nosso exemplo. Sempre, antes de nós fazermos alguma coisa, vamos pensar antes o que Jesus faria, né? A mansidão, ela vem de uma aceitação da condição de aprendizes que nós somos ainda. Nós estamos aqui num plano que é uma escola. Então, no momento que a gente aceita que a gente tem um problema, uma irritabilidade com qualquer coisa que falem, temos melindres, isso já é meio caminho andado, né? A gente já vai começar a praticar a mansidão, né? Então, isso é muito importante, a gente aceitar que a gente tem esse pequeno deslize, né, no nosso caráter, na nossa pessoa, né? Então, vamos refletir um pouquinho, vamos tentar pensar assim hoje, o que eu tenho que eu preciso mudar, porque eu me irrito tão fácil, e porque a pessoa faz uma coisa já fico assim, né? Eu não sou fácil, né, de aceitar as coisas. Então, meus irmãos, vamos procurar ser mais manso, né? Nesse sentido, vamos aceitar, né? Aceitar não é acomodar, gente. A gente aceitar as coisas não é a gente se acomodar. Não. Aceitar é a gente fazer essa análise e tentar ir por outro caminho, né? Sabe aquela rua que está cheia de buraco, que está ruim de andar? A gente procura um outro caminhozinho melhor para não estragar o carro, não estragar as nossas coisas da viagem, né? A gente já procura um caminho assim, vou botar um GPS, achar um caminho melhor, né? Vamos pensar nisso, tá, meus irmãos? Psicologicamente, está nesse livro também, tá, gente? É muito bom esse livro, eu recomendo. Jesus e Kardec, de Alírio de Cerqueira Filho, e ele é um livro que está no círculo do livro da nosso GEAC. Psicologicamente, a mansidão está ligada a dois sentimentos fundamentais, aceitação e compaixão, tá, meus irmãos? A compaixão gera compreensão das dificuldades que nós trazemos, tá? E bem como as dos outros. Quando a gente tem compaixão, a gente para, né? Pensa, vou deixar passar, né? Eu também, isso aí também me ajuda, né? Eu também tenho um pouco disso aí, não, né? Não sou perfeita. Não, a gente vai ficando manso, pacífico, né, gente? Isso é muito importante, sabe, gente? Importante não confundir a aceitação com a acomodação. A acomodação é uma falsa aceitação, na qual a pessoa simplesmente aceita os seus defeitos e não faz nada para mudar. Não. A aceitação é a gente fazer aquele autoconhecimento, né? Ver que tem aquele probleminha, aquela coisinha que nos incomoda e que provoca discussões e brigas, a gente para e pensa, né? Não, vou tentar um outro caminho, né? A aceitação é uma virtude proativa, na qual aceita-se a própria insignificância enquanto aprendizes e, ao mesmo tempo, trabalha-se para desenvolver a própria grandeza, aprendendo-se gradativamente e suavemente a superar a ignorância. Essa ignorância que ele está falando aqui, gente, não é ignorância de não termos condições intelectuais, não. A ignorância falando aqui é que a gente ainda não despertou, né?
para certas virtudes que a gente tem dentro da gente, né? Eu li esse pedacinho para falar sobre a mansidão, né? A pacificação. Então aqui falou sobre Jesus, tem uma partezinha que a gente lê aqui sobre Raca, né? Então, por que será que uma simples, né? Uma simples palavra, porque uma simples pode ter tão grave para receber uma aprovação tão severa, né? Porque uma simples palavra, né, que fala sobre o Raca. Então, toda a intenção, gente, é que a gente às vezes fala as coisas e não, lá no fundo a gente tem uma intenção, né? Toda a intenção é que ela vai agravar ou atenuar, né, essa falta. Depende muito do que está no nosso coração, sabe? Quando a gente fala, a palavra, ela tem um poder muito, muito forte. Então, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de Deus, à lei de amor e à caridade, né? Que é a lei que regula as relações para manter a concórdia e a união. Também é um golpe contra a benevolência e a fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Quer dizer, a benevolência e a fraternidade distraem o ódio e a animosidade, entendeu? A gente mesmo que a gente está assim, né, brabo, ou está indignado, se a gente começar a fazer esse exercício, procurar ser manso e usar palavras mais leves, ter mais benevolência dentro das nossas palavras, a gente vai desviar o ódio, vai desviar a animosidade, que é o que causa brigas, causa guerras, né? Vocês já pararam para pensar, nós estamos passando por um problema agora no Israel e Hamas, então vocês já pensaram quantas coisas poderiam ser evitadas, meus irmãos, se os irmãos procurassem se entender, se um não entrasse na sintonia do outro, né? Quantos sentimentos, né? Quantas coisas negativas ali que não puderam ser entretidas, né? Pela benevolência e a fraternidade. Imperou o ódio e a animosidade, né? Nós também podemos mudar, nós podemos ter atitudes que no momento de muita agitação, de muita irritabilidade, mudar aquilo ali e ter outro fim, né, a história, né? Já pararam para pensar? Então, meus irmãos, na questão 295 do Livro dos Espíritos, eu até tentei achar a questão, sabe, mas eu me perdi ali. Mas eu vou ler a resposta, que é sobre isso que Kardec quer dizer. O senso moral existe em todos os homens, e é ele que fará mais tarde seres bons e humanos. Quer dizer, nós todos temos condições, meus irmãos, de perceber, sim, o bem e o mal. Esse caminho não é bom, esse caminho é bom. Isso aí tudo nós temos condições, porque nós temos a nossa consciência, né? É onde Deus escreveu tudo pra gente. Então, o senso moral nós temos, todos nós temos. Basta a gente acioná-lo, né? Basta a gente acioná-lo. É como aquele órgão que a gente nunca precisou lá um órgão do governo, do nosso trabalho, da nossa empresa. A gente nunca precisou usar, mas um dia nós tivemos que ir lá, né, clicar nele e usar. Tivemos que ir lá numa repartição do governo, do nosso trabalho, para ter alguma informação, alguma coisa que nos desse uma direção. O senso moral é isso. A gente tem aonde ir para a gente evitar certas situações, né? Então, a mansidão, ser pacífico, nós podemos. Está tudo dentro de nós como a gente evitar isso. Então, e aí Jesus diz aqui, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso significa, meus irmãos, que nós vamos possuir uma terra melhor quando nós daqui sairmos e voltarmos. Porque nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos muitas vidas, muitas encarnações e vamos continuar, né?
até sermos seres bem melhor, bem evoluídos, iluminados. Mas então, essa terra que nós vamos possuir é aquela terra que nós vamos herdar quando voltarmos para cá e que ela tiver melhor, depende de como a gente vai deixá-la, né? Se a gente quer receber ela melhor do que agora, devemos deixá-la melhor também, né, meus irmãos? E quando ele fala assim, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, isso é quando a nossa partida, né, para a nossa verdadeira pátria, nós vamos ser chamados de filhos de Deus, porque nós fizemos tudo o que nós podemos de bom para ajudar na evolução do nosso planeta, a evolução do nosso espírito, a evolução dos nossos semelhantes, né? Uma sementinha que a gente vai plantando dessa mansidão, dessa passividade, né? Não é passividade, meus irmãos, desculpa, dessa paz, né? A gente vai, é isso que a gente vai colher, uma pátria espiritual que vai estar nos esperando com muito amor, com muita luz, porque nós aqui plantamos coisas muito boas, né? Então nós vamos ser chamados filhos de Deus, porque fizemos a vontade do nosso Pai, né? Nós viemos com uma missão, com uma tarefa, né, de ajudar. Então vamos continuar fazendo para nós sermos chamados de filhos de Deus. Então por isso que não é a mesma coisa a gente lê aqui, né, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Não, os brandos porque possuirão a terra. Os brandos não usarão de violência. A terra estará mais em paz, né? A terra estará mais nos sentimentos do bem, né? Então, quando a gente retornar para ela, vamos ter um ambiente melhor para viver, né? E os nossos semelhantes. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, porque esses irmãos, né? No caso nós também, nós fizemos a vontade do nosso Pai, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer aos outros o que gostarias que a ti fizesse. Então sempre assim, né, nos colocar no lugar do outro. Essa é a vontade do nosso Pai, amarmos, né? A sua lei maior é amarmos. O que Jesus queria dizer por essas palavras, né? Bem-aventurados os que possuirão. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometidos do céu. O que Jesus quis dizer com essas palavras, meus irmãos? Então a resposta é a que eu já falei e vou reiterar. Enquanto encarnados, nós necessitamos dos bens da terra para viver, porém não devemos dar maior importância do que os do céu, né? É a herança da terra uma questão material, nossa vida neste mundo. Então, a terra, nós precisamos dela, né? A terra é a parte material que Deus nos coloca, nos empresta, para que nós vamos nos melhorar, né? O reino do céu é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira herança. Somos todos filhos de Deus e herdeiros da terra para continuar nela, vivendo através da reencarnação. Então, nós devemos aqui usar de mansidão e de paz para cultivar nessa terra, né, a boa semente, fazer nela germinar bons sentimentos, né? Não entrar numa sintonia de violência, de pensamentos negativos. Tudo aquilo que não vai ajudar a dar uma boa semente, a gente deve procurar evitar, né? A terra material foi conquistada pela violência, pela subjugação de muitos, o mais forte subjugando o mais fraco. Mas com o nosso aprimoramento moral e espiritual, herdaremos uma terra mais voltada para o bem, para o coração, que nos acolherá nas encarnações, viu, meus irmãos? Mas voltando, vamos ter uma terra melhor, né? Olha que coisa mais
maravilhosa isso que Deus permite. Allan Kardec nos indica como herdaremos esta terra melhor, através da afabilidade, da paciência, da doçura, a nossa reforma íntima. Kardec frisa muito isso, né, meus irmãos? Jesus torna esses sentimentos divinos e que são nossos verdadeiros bens eternos, afabilidade, paciência, doçura. Uma lei que devemos seguir para herdar a terra prometida por Deus, que é a nossa verdadeira vida, a espiritual. A gente tem tudo para dar certo. Infelizmente, estamos passando por situações ainda que tem muita aflição, muito sofrimento, mas nós estamos caminhando, não estamos sozinhos e as leis de Deus sempre se cumprem, né? A afabilidade, a doçura, o amor, a paz, isso vai ficar na terra. Vai demorar um pouquinho, mas estamos a caminho. Não se pode ser brando esperando algo em troca. A brandura deve ser um exercício constante, sem barganha. Devemos nos esforçar para mudar essa conduta, para não chegarmos à cólera, à raiva. Isso tudo está no Evangelho, meus irmãos de Jesus. Não devemos entrar em conflito se não recebermos o retorno. Não devemos, vou ler de novo, tá? Não devemos entrar em conflito se não recebermos o retorno. Isso quer dizer, se nós fizermos algo de bom por uma pessoa, em alguma vez na nossa vida, essa pessoa nos devolveu ingratidão ou outras coisas mais, injúrias, não devemos entrar em conflitos, meus irmãos. Então, porque à medida que vamos nos modificando pelo autoconhecimento, vamos nos libertando desses sentimentos, tá vendo? Não devemos entrar em conflito. Aquele irmão ainda está no patamar de evolução, mas nós já entendemos. Nós já sabemos que esses sentimentos de fazer as coisas para esperar retorno não são bons para nós. São contrários à lei de amor de Deus. São contrários à lei de amor de Jesus. Jesus veio nos mostrar tanto isso, né? Ele foi um exemplo assim vivo de que ele sofreu tantas injúrias, né? Foi crucificado injustamente, a gente sabe. E a gente foi maltratado, humilhado, e a gente sabe que Jesus nunca levantou uma palavra de ofensa e muito menos um gesto de agressão. Então, meus irmãos, sigamos Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Tá bom? Não esqueçamos de Jesus nunca. Quando nos tornamos brandos e pacíficos, passamos a ser herdeiros da terra divina, que Deus nos prometeu, a pátria espiritual. Na questão 312 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, capítulo 8, tem uma pergunta. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que maneira o Espiritismo, né, nossa doutrina, que os Espíritos nos ditaram, né, para nos ajudar, como é que pode o Espiritismo nos ajudar, contribuir para o nosso progresso, né, para o progresso de toda a humanidade, né? Então diz aqui a resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Enquanto nós temos o orgulho e o egoísmo, que é a nossa chaga de cada um de nós, tem o da sociedade, que é o materialismo, né, meus irmãos? Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. O materialismo, ele é praticamente regulado pelos interesses. Nós, seres humanos, é aquela coisa, fazemos só aquilo que nos traz um retorno, só de acordo com os nossos interesses, né? Então, lá no fundo, a gente tem uma intenção. Essa intençãozinha
né? A gente tem que procurar refletir sobre ela também. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero fazer? Ou é porque eu estou esperando que lá adiante falem que eu fiz? Não, né, meus irmãos? Jesus não fez isso. Jesus é nosso exemplo. Vamos segui-lo. A vida futura, não estando mais vedada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Viu? Hoje, como nós vamos deixar aqui a nossa terra, é como nós vamos encontrá-la. Será que nós queremos a terra ainda cheia de tanto ódio, tanta violência, tanto lixo nos mares, nos rios, na natureza, tantos animais judiados? Será que é assim? Não, né, meus irmãos? Nós queremos ser felizes. Nós fomos criados para sermos felizes. Então vamos aqui fazer o que nós podemos fazer de bom e melhor, para quando voltarmos, recebermos essa terra maravilhosa, né? Que Deus nos promete. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Então, quando nós entendemos que o Espiritismo nos explica a lei de retorno, a lei de amor, né? A gente já sabe que tem que fazer sempre o bem, né? Sempre o bem. Não ter essas coisas de preconceito de religião, de cor, de situação econômica, de castas, nada disso, né, meus irmãos? O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que devemos unirmos como irmãos. É só isso, bem simples, né? Aceitar o outro como ele é. Então, é o que fala ali da mansidão. A gente, quando compreende que o outro é o outro, ele vem de outra vivência, vem de outra família, de outra vida, ele tem outra vida, não é a minha vida. Então, se ele nos agrediu com alguma palavra, até mesmo com outros tipos de agressão, deixamos passar, meus irmãos. Não sendo lógico, né, que atentar contra a sua vida. Mas se for alguma coisa que dá para evitar, evite, né? Vá para o outro lado da rua, né? Evite. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? O que quer dizer isso, né, meus irmãos? Quantas pessoas se aproveitam daquele que é mais necessitado e abusam abusam através da sua superioridade, né, daqueles irmãos. A gente vê muito isso, meus irmãos, em empresas. Existem muitas empresas que empregam funcionários que ganham mínimo do mínimo e as empresas lucram. É isso que está perguntando. O que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco, né? Está oprimindo sabendo que está oprimindo, né? A intenção, olha a intençãozinha aqui, né? Que é lucro. Pagar bem pouquinho, ter muito lucro. Essa é a intenção. Vamos cuidar a nossa intenção aqui no nosso coração, tá? Essa é uma pergunta da questão 807 do Livro dos Espíritos, do capítulo 9. A resposta: estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Muito triste, né, meus irmãos? Hoje a gente vê muitas coisas que a gente não entende, mas são as questões, né, da lei de retorno, que a gente sabe que o Espiritismo vem nos explicar, né? Que são essas leis, essa lei, as leis de Deus, na verdade, é que fazem nós nos tornarmos melhores. Sempre é para nós melhorarmos. Se a gente quer ter um retorno bom, façamos coisas boas, né? Não façamos coisas que não devemos fazer. Vamos cuidar da intenção, né?
porque a intenção está gravada no coração. Tem um ditadinho que diz assim: a boca fala que está cheio o coração. Vamos cuidar a nossa intenção, né, meus irmãos, para que nós evitemos conflitos e para que nós sejamos mansos e pacíficos, merecedores de uma terra melhor e da nossa pátria espiritual também temos mais paz, né, meus irmãos, quando nós chegarmos. Então, como é que nós podemos evitar, né, que nos tornemos pessoas irritadas, que nós não tenhamos forças para mudar esses sentimentos? É no momento da oração, meus irmãos, que chegamos até Deus e assim pedir forças para fazer a nossa reforma íntima, para podermos mudar esses sentimentos negativos em nós, né, que provocam discórdia, brigas, né, sentimentos ruins que ficam plasmados aí no universo. E assim pedirmos forças para fazer a nossa reforma íntima e nos tornarmos mais brandos e pacíficos. Estamos em 2021 e ainda há tanta violência. O planeta em regeneração dará uma condição das pessoas quererem ajudar-se umas às outras. O Evangelho de Jesus não nos obriga a nada, nos orienta os caminhos a serem seguidos para chegar ao reino de Deus e de espíritos puros. Façamos essa nossa força, meus irmãos, tenhamos força. Para terminar, vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo de Viana, de Divaldo Franco, aliás, desculpa, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Estava preparando essa nossa explanaçãozinha e me deparei, fui abrir esse livrinho e logo veio essa mensagenzinha. Olha só, né? Estamos bem amparados por Deus, né, Jesus? Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem um espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu coração e o coração de quantos se acerquem de ti. Viram, meus irmãos? Quando a gente tem boas intenções e bons atos e atitudes, tudo à nossa volta fica mais leve, suave. Todos que conosco convivem sentem uma áurea, sentem uma energia boa ao nosso redor. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: me sinto tão bem do lado daquela pessoa quando ela chega. Né? Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar essa nossa conversa, né, virtual para o nosso dia a dia, refletir sobre isso, começar agora, né, na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, no mercado. Tantas coisas acontecem que nos tiram da mansidão e da paz. Vamos recorrer a Jesus e a Deus e aos benfeitores que nos guiam, para que nós possamos mudar essas energias negativas, transformá-las em coisas boas, para a nossa vida na Terra ser melhor e na vida futura também, na nossa pátria espiritual, tá bom? Fiquem com Deus, muito agradecidos e até a próxima. Até lá.